Se tem um aspecto bastante sedutor quando jogamos é conseguir aquela nova arma, é liberar um novo personagem ou então conhecer um novo level. Se estamos dispostos a enfrentar desafios, é porque sabemos que recebemos algo em troca, uma sensação de prazer que nos faz continuar jogando e jogando. Vamos falar de recompensas. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Na construção de uma gameplay, no caso a formalização das regras, é o sistema de recompensas que mais afeta a nossa experiência. O professor acadêmico e pesquisador na área de jogos Cody Phillips define recompensas como um retorno positivo que reforça o comportamento do jogador em um jogo. Nenhuma recompensa é entregue sem esforço, ou pelo menos não deveria. E é por isso que objetivos são estabelecidos. Mas um designer não quer que o jogador apenas cumpra objetivos, ele também procura... No início do Xenoblade 3, pelo amor de Deus, é tipo 15 minutos de cutscene. Estimular um comportamento específico no jogador para que a experiência aconteça conforme planejada. E tudo começa entendendo sobre motivação. Motivação é um fenômeno que pode ser classificado em dois tipos: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A intrínseca é quando você é estimulado. Adicionar muita coisa não, e tudo que eu falar, ele vai falar, ele deve falar melhor, porque ele tá pegando do documento e tal, e eu ia falar de cabeça. Então é só aproveitem o vídeo, bora aproveitar. Estimulado a fazer uma atividade por ela mesma, pela satisfação que você tem ao executá-la. Você não está engajado porque você vai receber algo à parte como consequência. Em Valorant, você entende aos poucos como as habilidades únicas de cada personagem colaboram para invadir ou proteger um bombe contra os inimigos, e com uma mira bem posicionada te garante vantagem nos confrontos diretos. Essa aprendizagem promove competência no jogador e o deixa intrinsecamente motivado a jogar as próximas partidas ao perceber uma melhora. Autonomia, competência e relacionamento são três necessidades psicológicas que suportam uma motivação intrínseca, e eu já abordei em detalhes no meu vídeo sobre liberdade em mundo aberto. Eu vou deixar aqui no card e recomendo muito que assistam para entender melhor esse tema. Já a motivação extrínseca é quando justamente você recebe algo em troca. Você é motivado a participar de uma atividade porque você visa a recompensa que ela oferece. A atividade se torna um meio para um fim. Em alguns casos, a recompensa na verdade é uma prevenção ou remediação. Você executa porque você quer evitar ser punido ou remover a penalidade. Então, em Subnáutica, você constantemente está caçando minérios não porque é uma atividade exatamente atrativa, mas sim porque eles são itens necessários para fabricar ferramentas, veículos e até armas. Em um artigo publicado por Phillips e outros colegas pesquisadores sobre os tipos de recompensas que os jogos oferecem, elas foram separadas em recompensas de acesso, recompensas de facilidade, recompensas de sustentação, recompensas de glória, recompensas de elogio e recompensas de feedback sensorial. Acesso se refere às recompensas que trazem um conteúdo antes inacessível, seja um segmento ou inimigos novos, trechos narrativos ou modos de jogo. Na franquia Resident Evil, você encontra chaves que liberam novas áreas para se explorar, você assiste a cutscenes quando alcança determinados pontos, e alguns títulos liberam o modo Mercenaries ao terminar o jogo uma vez. Recompensas de facilidade trazem eficácia para o jogador. Armas e magias são exemplos clássicos. A primeira habilidade que você conquista em Hollow Knight é o Espírito Vingativo, uma magia que permite o jogador causar dano à distância. Portanto, ele agora pode criar novas estratégias para combater os inimigos. Sustentação são aquelas recompensas que equilibram a gameplay. Elas contribuem para que o jogador esteja mais preparado e se mantenha em um estado que fique mais longe ali da tela de game over. Os kits de vida em Doom permitem que você se mantenha vivo por mais tempo, e os pacotes de munição que você continue enfrentando os inimigos. Recompensas de glória não impactam a gameplay imediata, elas são mais representativas e são quantificáveis. Uma tabela de pontos ou de ranking, uma lista de conquistas, uma coleção de medalhas e semelhante, ou mesmo a condição de vitória, vencer o jogo. Recompensas de elogio enaltecem o jogador por meio da fala ou apareceu logo ali o rank ferro do LoL. Baita recompensa. Escrita, por exemplo, quando ele realiza uma ação com sucesso ou cumpre um objetivo previsto. Esse elogio pode aparecer tanto na UI como Perfect em jogos de luta, como Tekken 8, ou ser contextualizado por meio de um NPC que fale algo como bom trabalho. Por fim, recompensas de feedback sensorial. Quando você abre um baú em Zelda Ocarina of Time, é isso que acontece. O que importa aqui não é a espada, mas sim a trilha sonora e a animação do fecho de luz saindo do baú. Esses elementos em conjunto criam um efeito positivo no jogador, quase como uma celebração, trazendo um tom mais especial. Esse tipo de recompensa visa trazer uma satisfação estética por meio de efeitos visuais e sonoros, e até áptico por meio dos controles. É importante dizer que os tipos de recompensa são flexíveis. Isso significa que uma mesma recompensa pode se enquadrar em mais de um tipo. O espírito vingativo em Hollow Knight contribui para os combates, mas também age como uma recompensa de acesso. É por meio dessa magia que você consegue ingressar na área chamada Caminho Verde. Do mesmo modo, os minérios em Subnáutica não só liberam ferramentas e veículos que permitem o jogador acessar novos lugares no fundo do mar, como também armas que te ajudam a se defender. As recompensas de feedback sensorial funcionam muitas vezes como um modificador das outras, já que você pode atribuir visuais e sons únicos para tornar qualquer tipo de recompensa mais especial. Mas é claro que admirar efeitos estilosos e uma trilha emocionante podem ser recompensas em si mesmas. Por falar em feedback, você pode deixar o seu gostei clicando no botão aí embaixo. Seria de grande ajuda pro canal. Então fica aí o meu muito obrigado.
Agora, como essas recompensas se relacionam com as duas motivações? Durante décadas, grande parte da literatura sobre o fenômeno da motivação dava mais importância à motivação intrínseca. Os experimentos apontavam uma alta qualidade na criatividade e a aprendizagem do indivíduo quando intrinsecamente motivado. A extrínseca, por outro lado, apesar de sua eficiência a princípio, acabava por ser caracterizada como uma forma mais empobrecida e que causava baixa performance, porque você passa a focar mais na recompensa externa do que na atividade em si. Quando não houvesse mais recompensas, você perderia completamente o interesse na atividade. No entanto, uma literatura mais recente aponta que existem diferentes níveis de motivação extrínseca e elas, na verdade, podem contribuir para aumentar a intrínseca. Focar nos estudos só para aumentar as chances de entrar numa universidade e seguir com a carreira que você escolheu vai te deixar muito mais motivado do que estudar para não ser punido pelos pais. Mas ambas são recompensas extrínsecas. Supostamente, elas deveriam ter um baixo engajamento, mas o primeiro caso é uma escolha livre que te dá autonomia. Essas nuances também aparecem nos jogos. As duas motivações começam a criar relações interindependentes. O escritor e game designer Jesse Shell ilustrou que se ele criasse um sistema de pontos, isso motivaria o jogador extrinsecamente, então não deveria funcionar bem por muito tempo. Porém, se um grupo de amigos passasse a competir entre si para ver quem ganharia mais pontos, esses jogadores não estariam mais motivados pelo sistema de pontos em si, mas por uma pressão social, o relacionamento da teoria da autodeterminação, se lembra? Portanto, uma recompensa extrínseca acaba adquirindo uma qualidade intrínseca. Mas isso mostra como tem muita coisa pra se levar em consideração quando você tá fazendo game design de uma parada. E é igual a narrativa, você não tem como escrever todas as regras pra fazer um jogo bom. Você precisa primeiro ter a ideia, primeiro ter uma visão, e aí depois você refina ela através do game design e da narrativa. Porque assim você vai atingir pontos, ideias e mecânicas e sentimentos que você não conseguiria através das regras. Por quê? A quantidade de conexões que o nosso subconsciente faz é muito maior do que a quantidade que o nosso consciente faz. Então não tem como você conscientemente criar toda a história regrada bonitinha. Vai ficar uma parada tosca e quadrada e sem sentimento, esquisita. E aí, Sulupa, valeu, mano, tamo junto. Valeu pelos 2 meses, cara. Então, quando você tá criando alguma coisa, primeiro se deixa levar. Cria as paradas, escreve tudo, pensa nas paradas, não liga muito pra forma, só faz. E aí depois você refina aquilo que você criou. Porque assim você vai poder pegar as regras e deixar mais ordenado, mas ao mesmo tempo você vai ter as direções e inspirações que vão ressoar mais profundamente com as pessoas. Ou criar dinâmicas de gameplay legais, entendeu? É por isso que alguns autores dizem que essa dicotomia entre os tipos de motivação é falsa. Por outro lado, é difícil prever e até mesmo planejar esse entrelaçamento de motivações, porque também envolve uma questão de percepção. O que é muito motivador para um pode não ser tanto para outro. O que podemos fazer? Um dos caminhos é alinhar as recompensas com as premissas do jogo. Já tentou criar algo só com as regras para ver como fica? Não. Sinceramente, eu acho que nem tem como. Você não vai conseguir sair do lugar. Eu sou o tipo de criador que eu primeiro preciso criar o mundo. É a coisa que eu mais gosto e que eu menos tenho dificuldade também. Narras veja uma animação, música que recorda a Odisseia. Vamos ver, Black, valeu, mano. Tamo junto. Vamos assistir já. Essa live dá pra assistir ainda, eu acho. Eu sou do tipo que precisa criar o mundo. A minha maior dificuldade é criar personagem. Então, eu gosto muito de criar o mundo todo, me dar o contexto, aí eu faço a ficha inteira do personagem, aí eu começo a escrever a história. Uma mecânica comum em jogos hack and slash como Devil May Cry 5 são os combos. Você vai pressionar os botões repetidamente e o personagem vai descarregar uma sequência de ataques variados. De que forma o jogo te incentiva a ser mais criativo e atencioso com esses ataques? Atribuindo uma nota, uma recompensa de glória, e usando diferentes palavras de enaltecimento, recompensas de elogio. Quando o jogador passa a variar os golpes apertando botões e usando armas diferentes, em ordem pensada e ritmada, um ranking que vai de D até SSS aparece na tela. Conseguir a nota máxima é uma tarefa árdua. Qualquer um que conquiste esse ranking vai se sentir especial. O jogo propõe uma recompensa por algo que você já quer naturalmente fazer. Ao mesmo tempo, você está causando mais dano, porque os ataques ficam mais poderosos e eficientes, aumentando a sua percepção de competência. Portanto, as duas motivações estão plenamente alinhadas. Uma outra situação são jogos que querem estimular o jogador a sair do caminho principal e explorar outros locais do ambiente. O jogo faz isso principalmente inserindo recompensas. Muitas vezes recompensas de grande valor que só são encontradas nessas rotas paralelas. Em Final Fantasy XII, quando você explora além do caminho principal, você se depara com sidequests, itens únicos como armas, magias e armaduras, chefes opcionais de grande desafio e até uma coisa que eu tenho dificuldade de diálogo, eu não tenho dificuldade de diálogo em si, mas eu acabo me travando muito, eu acho, na hora de escrever diálogo, como que eu posso dizer? Parece que eu sou muito autoconsciente da forma que pessoas falam. Quero dizer com isso. Quando você vai ver um mangá, você vai ver o Asta falando. Entendeu? É tudo exagerado, é tudo maluco. O Naruto, né? Em geral, os personagens são muito mais exagerados pra você criar, né? Contraste, aproveitar, enfim, é muito bom. A minha tendência de escrita de diálogo é mais sóbria, vamos dizer assim.
E eu quero mudar um pouco isso, eu quero exagerar mais. Eu quero... Porque essa parte do diálogo, como eu sou muito autoconsciente, eu falo, não, o personagem não falaria isso. Não, isso aqui não faz sentido aqui. Ah, isso aqui fica muito na cara. Então acaba que todos dificultam um pouco pra mim, porque eu me podo demais nesse sentido. Então acaba que é um diálogo que funciona mais pra obras introspectivas e sérias, tipo um drama reflexivo, do que pra um shonenzão, sabe? Aí eu tenho que conscientemente dar uma refinada nisso quando eu escrevo, né? Eu apago, escrevo de novo e tal, até eu chegar num ponto que... Mas é uma trava minha mesmo, sabe? Eu consigo identificar, mas é meio que o meu gosto. É tipo, resumindo muito, é tipo, vai ficar muito cringe, entendeu? Aí eu tento compensar isso, quando eu não consigo, deixando o diálogo com mais camadas do que parece. Então eu acabo trocando o exagero por um pouco de... Tipo, é mais sobre a frase, mas eu pensei muito no que escrever. Cada palavra ali é pensada direitinho pra estar ali e significa alguma coisa, sabe? Novos Espers, seres celestiais que se juntam ao jogador e emprestam seus poderes. Mesmo que o jogador se sentisse disposto a explorar esse mundo sem precisar ser instigado por essas recompensas extrínsecas, ele logo desanimaria se, por exemplo, não encontrasse nada, ou também se percebesse o baixo valor dessas recompensas, concluindo que a rota principal é muito mais interessante. O resultado é ter um jogador desencorajado a explorar, já que ele entende que é perda de tempo. Oferecer uma recompensa extrínseca como resultado de uma atividade que o jogador já se sinta intrinsecamente motivado é o melhor dos cenários. É o tipo de experiência que fica na memória. De qualquer modo, a motivação não é tudo. Um outro aspecto tão importante quanto é como as recompensas definem um comportamento ideal no jogador e o tempo em que ele é recompensado. O psicologista B.F. Skinner estabeleceu a teoria do condicionamento operante. A teoria alega que o comportamento de uma pessoa é influenciado Skinner Box pelas consequências de suas ações. Para isso, esse comportamento é reforçado ou punido. Existem dois tipos de reforços, o positivo e o negativo. O reforço positivo é o aumento da frequência de um comportamento. Isso aí é a base de todo game design, basicamente. E também, principalmente, do gacha, né? Hoje em dia isso é usado 100%. Tem um documentário muito bom chamado Let's Go Whaling, que é uma palestra de um game designer focado nesses jogos abusivos. E é assustador. Pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Nos jogos seriam as recompensas. Em Resident Evil 4, quando você mata o inimigo, ele tem chances de dropar itens, que podem ser dinheiro, munição ou vida. Esse sistema produz um reforço positivo. O jogador entende que enfrentar inimigos em vez de somente fugir é muito mais vantajoso. Então o jogo estimula você a se engajar mais com o combate por meio das recompensas. Nos títulos antigos, os zumbis não dropavam nada, então decidir enfrentá-los era uma decisão muito mais crítica, porque você poderia realmente acabar sem munição. O reforço negativo também é o aumento da frequência de um comportamento, mas pela ausência ou retirada de alguma coisa como consequência desse comportamento. Nos jogos, esse reforço funciona mais como uma prevenção. O documentário é Vamos Balear. Let's Go Whaling. Whaling de whale. Vamos balear. Let's Go Whaling. Em Animal Crossing, quando você deixa de jogar por uma semana ou mais, sua casa se enche de baratas. Em alguns títulos anteriores, como New Leaf, os habitantes até mesmo partem da vila. Para que isso não aconteça, os jogadores precisam estar jogando com frequência, ou seja, você joga para evitar sofrer penitências. Ainda que bem contextualizado, essa aplicação em dimensão macro e a longo prazo pode causar o efeito reverso. O jogo não está apenas te dizendo como jogar, mas controlando a frequência que você deve jogar. É até provável que o jogador desista completamente porque ele pode não estar disposto a lidar com essa consequência quando ele finalmente voltar. Ela é muito mais interessante quando inserida numa dimensão micro e mais imediata, como o efeito de veneno, que vai diminuir na vida do personagem. O jogo cria uma tensão pontual que é criada e resolvida durante uma mesma sessão de jogo, além de valorizar muito mais recompensas. Você joga para conseguir as recompensas diárias, mas vai tendo combo, né? Se você loga cada vez mais dias, mais coisas você vai ganhando. Aí você perde um dia, você fala, foda-se, não vou jogar mais. Porque você fica frustrado. Recompensas associado a esse reforço. A punição também é dividida entre positiva e negativa e tem a mesma dinâmica que o reforço. A positiva adiciona alguma coisa e a negativa remove. A diferença é que a punição visa diminuir a frequência de um comportamento em vez de aumentá-la. Nos jogos, moldar o comportamento do jogador por meio da punição é controverso. Muitos acreditam que é ineficiente e só causa frustração, e alguns resultados mostram isso. O MMO, o World of Warcraft, criou um sistema chamado de Rested Experience. Essa mecânica tinha o objetivo de desestimular aqueles jogadores que jogavam por horas ininterruptas e ficavam bem à frente de todo mundo. O que o sistema fazia era penalizar o jogador. Quanto mais tempo você jogasse sem descanso, menos XP você receberia dos monstros. Era uma punição negativa. O jogo queria diminuir a frequência de um comportamento ao remover pontos de experiência. O resultado? A comunidade odiou. A Blizzard então resolveu essa questão, transformando a punição em um reforço positivo. Aqueles que jogavam sem parar não eram mais afetados, mas aqueles que descansavam passaram a receber um bônus de XP quando voltavam. Dessa vez, a comunidade aprovou. Ressalto que nesse contexto, punição se refere a estabelecer comportamentos. Oferecer um benefício para que o jogador continue praticando uma atividade é mais atrativo do que puni-lo por não fazer. Punição de quando você enfrenta um desafio e perde envolve outros fatores. O reforçador, no caso a recompensa, pode
pode ocorrer em diferentes frequências e por meio de respostas e tempo determinados. No caso, respostas seriam a quantidade de ações necessárias para receber o estímulo. Para isso, usamos os esquemas de reforçamento, que são divididos entre contínuo e intermitente. O contínuo basicamente indica que cada resposta já é seguida de um reforçador. Pense, por exemplo, nos jogos que você precisa encher uma barra para usar um ataque especial. A cada golpe, essa barra é preenchida aos poucos. O intermitente é o que mais aparece nos jogos. Ele precisa de pelo menos mais de uma resposta e também envolve passagem de tempo. Existem 4 tipos: esquemas de razão fixa, esquemas de razão variável, esquemas de intervalo fixo e esquemas de intervalo variável. Esquema de razão fixa se refere ao número de respostas fixas que precisam ser emitidas para se seguir com o reforçador. Em um RPG como... Aí, por exemplo, você vê todos esses termos e tal, você fala, caramba, eu tenho que saber tudo isso para ser um game designer? Não. É aquilo que eu falei. Game designer, ele vai ter um conhecimento geral das coisas, óbvio. Ele tem que estudar, mas ele vai criar, de fato, o conhecimento dele a partir de prática e desafios. E aí, depois de você criar essa habilidade sua, você pode estudar coisas para melhorar o seu entendimento, mas o game designer em si, ele vai brilhar na criatividade dele de criar todos esses desafios de forma interessante e depois de revisar esses desafios através de elementos qualitativos, como esse aí que ele está falando. Mas muitas vezes os game designers não sabem de nada disso. Principalmente, por exemplo, os game designers dos anos 90. Não sabiam de porra nenhuma disso aí. Via no quê? No instinto. E naturalmente reconhece o que é divertido e o que não é. É um debate bem grande. No livro Level Up, o cara fala, mano, tem uma hora que a gente testa tanto o jogo que a gente não sabe mais se o jogo é divertido. O que é diversão? Você começa a entrar numa pira filosófica, e é verdade. Quanto mais você testa um jogo que você está fazendo, mais você fica, cara, isso aqui é divertido mesmo? Ou eu que me acostumei com o jogo? Então tem várias paradas interessantes para se discutir nesse ponto. Mas, não, você não precisa saber de tudo isso para ser um game designer. Você vai... quando você aprender isso, você vai absorver a parada e aplicar inconscientemente e depois refinar. Normalmente é assim que acontece. Como Dragon's Dogma, toda vez que você mata um monstro, você ganha XP. Você está emitindo uma resposta. É mais ou menos o que acontece com narrativa. Você sabe das regras e tal, só que quando você escrever, se você já tiver internalizado elas, naturalmente sua escrita já vai evitar alguns problemas, que vai te poupar tempo. Você vai sentir por instinto o que é legal e o que não é. E aí depois você refina e melhora. Variável. Esquema de razão fixa se refere ao número de respostas fixas que precisam ser emitidas para se seguir com o reforçador. Vou falar de novo que foi mal. É que falaram aqui, ó, é por isso que tem um monte de jogo boring e repetitivo. Sim, porque esses AAA enorme, eles não pensam na criatividade do jogo em si. Eles pegam esses elementos de game design puros e transformam eles one on one no jogo, 1 a 1, sem passar pelo crivo da criatividade e da diversão. Ele pega, reforço intermitente, pá, bota no jogo. Recompensa positiva, punição. Então o jogo, ele acaba virando quase que um documento do que um jogo. Ele vira as mecânicas muito esqueléticas, porque elas não estão integradas de forma orgânica dentro do próprio jogo. A que você sente que é muito mecânico. Esquema de razão fixa se refere ao número de respostas fixas que precisam ser emitidas para se seguir com o reforçador. Em um RPG como Dragon's Dogma, toda vez que você mata um monstro, você ganha XP. Você está emitindo uma resposta. E depois de derrotar uma determinada quantidade de monstros, você recebe a recompensa, que é subir de nível. Esse esquema produz altas taxas de atividade. Quanto mais você faz, mais você recebe. Entretanto, assim que a recompensa é dada, há uma pausa temporária na atividade porque o jogador vai pensar 2 vezes se quer continuar ou quer fazer outra coisa. Essa outra coisa não é necessariamente parar de jogar. É por isso que muitos RPGs oferecem outras possibilidades. O jogador upou e agora pode fazer uma side quest, explorar um novo lugar ou caçar itens e melhorar seu equipamento. O esquema de razão variável também envolve respostas, mas em vez de uma quantidade fixa, o número de respostas é aleatório. Ele causa uma sensação de que tudo tem uma chance de virar uma recompensa. Se você pensou nos jogos de cassino, você pensou certo. Depois de um número aleatório de tentativas, a máquina vai te recompensar com algo, pelo menos em teoria. Esse esquema também produz altas taxas de atividade, mas ele, ao contrário do fixo, consegue se manter constante. O jogador vai ficar sempre na expectativa de dropar aquele loot lendário enquanto mata os inimigos em Diablo 4. Como você não consegue prever o número de respostas, você vai permanecer ali até se esgotar, sem espaço para explorar outras possibilidades. É dessa forma que muitos jogos conseguem viciar o jogador. Esquema de intervalo fixo se refere à passagem de tempo. Então, depois de um tempo determinado, o jogo oferece um reforçador. A sensação é de que a recompensa virá depois. Em League of Legends, entre as rotas principais existe uma selva, a Jungle, que você encontra diferentes tipos de monstros que dão dinheiro e buffs que podem definir a partida, como o buff do Barão. Uma vez que você mata esses monstros, eles reaparecem cada um em um intervalo pré-determinado. O intervalo fixo é muito aplicado também na monetização dos jogos como serviço, como o próprio LoL. Eles oferecem itens e promoções únicos para ser comprados em período de tempo
tempo limitado, que são substituídos depois em uma nova rotação. Apesar desse esquema acontecer independente de respostas, ele ainda oferece um certo controle. Uma vez que o jogador recebeu a recompensa, ele sabe exatamente quando voltar para consegui-la de novo. Nesse meio tempo existe uma pausa igual razão fixa. No caso do LoL, agora os jogadores podem voltar a focar nas rotas principais. Por fim, o esquema de intervalo variável. O tempo de espera necessário para conseguir a recompensa agora é aleatório. Em Xenoblade Chronicles 3 existem tipos de monstros especiais chamados de Lucky e Elite. Eles são versões mais fortes dos monstros comuns e dropam itens melhores. Porém, encontrá-los não é tão fácil, justamente porque eles aparecem no mapa em intervalos irregulares. Esse esquema também contribui para manter uma constância com uma razão variável. O jogador vai ficar frequentando o lugar na expectativa do monstro surgir. No entanto, ela é menos intensa, porque o jogador percebe que suas ações não influenciam diretamente no surgimento, o que pode fazê-lo desistir mais rápido. É comum concluir que os esquemas variáveis são os mais ideais por manterem maior constância do jogador, então na teoria ele jogaria o jogo por muito mais tempo. Porém, tudo depende da experiência proposta. Manipular o jogador de forma barata assim tem prazo curto. De forma geral, recompensas comuns e mais essenciais para o progresso aparecem sempre em um esquema previsível e que tem um papel mais ativo. É por isso que o par de level, por exemplo, se encontra no razão fixa. Por outro lado, recompensas mais raras e que trazem grande vantagem exigem mais esforços ou uma dose de imprevisibilidade. Por isso aparecem em esquemas que não é possível prever quantas respostas ou mesmo em intervalos irregulares, razão variável e intervalo variável, respectivamente. Imagino que talvez haja muito... Eu acho que o maior problema do canal Praise the Game é também a maior força dele. Que é próximo do meu, né? Que eu tive que me adaptar. O conteúdo é tão técnico e nichado e raro de se encontrar. Tipo, a qualidade é tão boa que pra essa qualidade se manter nesse nível, o conteúdo tem que ser complexo. E isso vai afastar a maior parte das pessoas que não tem interesse nisso. Apesar do vídeo ser incrível, sabe? Conteúdo para assimilar, então eu vou tentar ilustrar como todos esses elementos se integram. Em Hollow Knight, as almas são recompensas de sustentação. Elas permitem que você recupere vida e também use magias. Existem diferentes maneiras de conseguir almas, mas a principal e a mais comum delas é atacar os inimigos. Hollow Knight é um jogo difícil, então é esperado que você sofra dano com frequência. Ao mesmo tempo, jogadores que fugirem do combate dificilmente vão ter almas para repor a vida perdida. Então, para que eles se arrisquem mais, o jogo aplica um reforço positivo. Você consegue almas quando acerta o inimigo. Entretanto, recuperar vida exige uma quantidade mínima de almas, e é atingida com pelo menos 3 ataques. Isso significa que 3 respostas são seguidas de um reforçador, poder se curar. Vemos aí um esquema de razão Sabe fixa. que... Agora, imagine... Uma sugestão, não sei se ele vai assistir esse react, a sugestão que eu daria é exatamente o que ele tá fazendo aqui. Faz um vídeo analisando o jogo. Fala, tipo, Hollow Knight e... Hollow Knight, como recompensas manipulam seu comportamento. Que isso vai atrair todos os fãs de Hollow Knight pra ver. É igual minhas análises. Minhas análises de anime são super técnicas. Tipo, o povo fica, você não faz mais vídeo técnico pra... De fato, eu não faço mais vídeo técnico puro. Quero fazer, mas eu diminuí o ritmo. Só que quando você vai ver meus vídeos de análise, tipo o vídeo de Katakuri versus Luffy que saiu hoje, o vídeo é super técnico, cara. Eu dou, obviamente, eu dou uma diluída lá em algumas partes, mas tipo, quem gosta de aprender técnica de escrita, tá torando meus vídeos de análise, de arco, de luta e tal. Mas, como tem um tema que a pessoa já tá acostumada, facilita a pessoa digerir todas essas informações mais técnicas. Então, por exemplo, ele falou ali, ó, você ganha alma e você pode recuperar a vida, mas se você evitar combate, você não ganha alma. Logo, você pode ficar exposto ao perigo. Ou seja, você tem que enfrentar o perigo para ficar seguro ao perigo. Pô, legal isso aí e tal. Fazer um vídeo sobre isso, ou sobre algumas dessas coisas, caso não dê pra fazer um vídeo só. Então, eu acho que, em vez de ter temas de game design em si, eu adoro, mas falando para o crescimento do canal como uma fonte de renda, inclusive vale para a senhorita Gabi também, é pegar um tema e associar a um tópico. Ou seja, Hollow Knight e Hollow Knight, como recompensas manipulam o nosso comportamento. Alguma coisa do tipo. E aí você usa Hollow Knight como exemplo de diversas coisas que você gostaria de falar. Né? E aí você pode... obviamente um vídeo desse daria para ser dividido em 3 ou 4 vídeos. Então você ganha mais vídeos, você consegue mais views, você consegue mais público e você consegue mais trabalho pra fazer, tipo, você não vai queimar as cartas tão rápido assim, entendeu? Então acho que é um ponto interessante que ele poderia seguir.
que em vez de uma razão fixa, esse mesmo sistema aplicasse uma razão variável. Então, os 3 ataques poderiam se tornar 4, 5, 6 ou até mais, só para encher o medidor de almas o suficiente. Que mudanças críticas aconteceriam? É muito provável que o jogador se sentiria muito mais pressionado, porque ele precisaria se arriscar mais e passar mais tempo com a vida baixa, causando ali um estresse desnecessário. Além disso, o ritmo do jogo seria prejudicado, porque de tempos em tempos você teria que interromper a progressão e ficar coletando almas o bastante para recuperar sua vida e aí se sentir seguro. E para piorar, sem saber quanto tempo essa interrupção tomaria. Portanto, podemos concordar que Hollow Knight foi bem sucedido ao criar um sistema coeso e motivador. Muito obrigado a você que chegou até aqui e vem acompanhando o canal. Assistir a todos os vídeos e deixar o seu gostei é uma ótima forma de contribuição. E não se esqueça de se inscrever. Um abraço e até a próxima. Bom, mas cara, se o vídeo foi técnico pra mim... Tipo, se eu não... Ó, eu não assistiria esse vídeo relaxando. Eu não assistiria esse vídeo deitado na cama. Eu não assistiria esse vídeo lavando a louça. Por quê? Porque é um vídeo que é tão interessante que ele me obriga a prestar atenção nele. Aí o que eu faço? Eu assisto depois. E aí tu esquece. Você pode assistir lavando louça, não tem problema. Mas você vai perder boa parte do que você pode absorver dele. Então, é uma faca de 2 gumes. Tem gente que fala... Eu tava falando com o Linkzinho. Eu tava, né, desabafando lá com ele, falando, pô, é foda o YouTube, né? Tipo, eu tento fazer uns vídeos bacanas, a galera não assiste. Eu faço vídeo pequeno, a galera não assiste também. Aí o Linkzinho falou um negócio pra mim que eu achei interessante. Ele falou, mano, tu é um narras. Eu não quero ver seus vídeos de 8 minutos enquanto eu almoço. Eu quero ver teu vídeo de 1 hora enquanto eu tenho que anotar as coisas de tão complexas que elas são. Tipo, esse é assim que você ficou conhecido. Né? As pessoas esperam grandes produções de você. Isso é bom e ruim. Aí eu falei, porra, é verdade. E putz, quem mandou eu tentar fazer conteúdo de qualidade logo do início, né, cara? Vai tomar no cu todos vocês do chat são culpados. Mas eu tô, obviamente eu tô, né, fazendo um malabarismo aí no que eu posso fazer, soltando vídeos mais longos, vídeos mais curtos. Tem dia que não dá pra assistir essas coisas, a gente fica meio avoado. Pois é, né? Então assim, por mais que tenha a galera foda, tipo vocês, que adoram assistir o vídeo, imagina quanto adolescente não tá nem aí. Tá rindo, vou usar o Linkzinho de exemplo porque eu tava conversando com ele, né? Tá rindo pra caralho dos vídeos do Linkzinho, falando um monte de besteira. Falando que Shibuya é o melhor arco dos animes, por exemplo. E tá adorando, tá? É isso aí, caralho, Linkzinho. Aí no meu eu começo a falar dos negócios técnicos e ele, oh, cara chato, mano. Caguei pra narrativa, foda-se. E sai, entendeu? Então... E tem muito mais adolescente do que gente interessada. Então, mercadologicamente, a decisão do Linkzinho é bem melhor. Inclusive, o Linkzinho é muito brabo, tá? Manja muito de YouTube. É muito gente boa. E o cara é o mestre dos vídeos, cara. E, tipo, ele é muito tranquilo. Esses vídeos dele, eu gosto muito dos vídeos dele. Porque o cara é o mestre. Ele fala, mano... Ele fala, cara, eu não acho que Shibuya é o melhor arco de todos os tempos. Mas se eu botasse no título, Shibuya é um arco muito legal, ninguém ia ver a porra do vídeo. Aí ele mete lá, melhor de todos os tempos. Aí acontece o quê? Aí ele me mandou a print do cara xingando ele no Twitter. E o tweet do cara com 2.000 likes. Aí ele fala, aí acontece isso aqui, ó. E adivinha quantas pessoas vieram do Twitter assistir meu vídeo? Um monte. Aí eu fiquei, caralho, Linkzinho, tu tá, tipo, monetizando os haters, literalmente. Ele falou, cara, é assim que funciona, mano. Não tem problema eu ser xingado, eu não tô nem aí, mano. Tipo, o título é bait. No vídeo tem hora que eu falo coisa errada de propósito, pro povo me xingar nos comentários pra aumentar o engajamento. Tipo, eu falo coisa pra irritar o taco de propósito, mesmo que às vezes eu não acredite naquilo. É só mentir? Não é mentir. Você exagera uma opinião. É tipo, sei lá, achei que o Katakuri poderia ter mais desenvolvimento. É o que eu acho. Mas como o Linkzinho apresentaria essa opinião? Katakuri é o personagem mais raso de One Piece. Ele fez a hipérbole da opinião dele. Aí ele vai xingar com essa hipérbole, vai chamar a atenção das pessoas,
Aí ele vai explicar o que aconteceu. Entendeu? E aí no final fala, então talvez ele nem seja o personagem mais raso de One Piece, mas eu gostaria que ele tivesse tido mais desenvolvimento. Aí o povo já xingou, já matou, já compartilhou, já fez meme. E nesse processo, ele já teve mais 20 mil views só por causa disso. Entendeu? O Bruno Bandeira é outro mestre, né? Bruno Bandeira é tipo... O trio de Jujutsu voltou, até Nobara com o tapa-olho. Ah, Bruno Bandeira! Muito bom, cara. Eu amo o Bruno Bandeira. Muito foda.